Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meu mundo queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem ter amor? Faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a sua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? De mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, tudo que sou, como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que pra mim, sei que tens o melhor pra mim. Uma boa noite a todos. Tem alguém que está nos visitando aí do seu lado? Se tiver, por favor, cumprimente. Diga que ele é bem-vindo à casa de Deus, tá bem? Bom, nós começamos essa semana de oração ontem, estamos dando uma arrancada hoje. Eu queria chamar aqui na frente a Mary, ela vai me ajudar. Eu queria dar alguns brindes aqui
não vai dar tempo de fazer sorteio, então nós vamos dar para quem está nos visitando. Tem alguém nos visitando aí que eu quero dar um brinde especial? Tem? Tá. Primeiro, deixa eu dizer por que eu chamei a Mary aqui. Eu trouxe uns brindes aqui muito interessantes. Eu sei que muito cristão deseja esse livro, nisto cremos, né? Então, a pessoa que trouxer uma visita, a partir de amanhã, vai ganhar um livro aqui, pode chegar aqui na frente e escolher. Nós temos educação, nós temos um monte de coisa boa. Mas esse aqui, Mary, é estudo bíblico. Para você que gosta de dar estudo, isso aqui é um guia muito interessante. E a pessoa que trouxer 3 visitas durante a semana vai ganhar esse estudo. Se 2 trouxer mais, eu trarei outro, tá bom? E a Mary vai ficar para observar isso, porque eu sou muito mal nesse acesso, tá bem? Então vamos aos brindes. Quem é a visita que está entre nosso meio? Levanta a mão para a gente conhecer. Olha, Mary, nós temos isso aqui. E temos... Quem é que está aqui pela primeira vez? Primeira vez você vai ganhar um CD do Arautos do Rei. É muito bom, viu? Espero que você use. Tem mais alguém aqui que está pela primeira vez nessa semana? A sua irmã é visita? Explica isso para a gente entender. Lembrei dela, tá bom? Tá, eu vou dar um brinde especial para ela, ó. Pega aqui esse livro, Mensageiro da Esperança. Eu acho que é uma leitura interessante para você, tá bom? Lembrei, a gente visitou ela, viu? Muito bem, tudo resolvido. Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria, nesse início, que alguém lesse para mim Mateus 18, verso 19. Esse texto eu quero que os irmãos que são batizados observem esse texto e acompanhem, porque nós vamos fazer uma votação aqui, tudo bem? Então pode ler, minha irmã. Muito bem. O que o texto está dizendo? Quero que vocês prestem atenção, porque é palavras de Jesus. Ele está dizendo assim: se 2 na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedir, isso será concedido por meu Pai que está no céu. Amém? Eu queria com os irmãos batizados desta casa, eu queria concordar o seguinte: se vocês estiverem de acordo comigo, se coloquem de pé. Eu queria concordar, dar essa liberdade para que o Espírito Santo de Deus, através dessa semana, trouxesse pessoas que talvez nós não conseguimos visitá-la até essa casa. Nós estamos dando a liberdade para ele. Quem concorda comigo? Amém? Nós vamos fazer uma oração, porque nós concordamos. E a palavra de Deus disse o seguinte, ela não especificou o quê? Ela disse se 2 ou mais concordarem, amém? Então nós vamos fazer essa oração especial para que essa semana as portas dessa igreja, o caminho que conduz essa igreja, esteja livre para a condução do Espírito Santo, amém? Vamos nos colocar de joelho, então, aqueles que puderem. Edivaldo, vem fazer essa oração aqui, você que é... Por favor. Você entendeu, né, Edivaldo? Sem dúvida. Querido Pai, queremos agradecer ao Senhor, pelo Senhor ter nos trazido aqui nesta casa, e junto com os irmãos, nós
temos a oportunidade de termos um encontro com o Senhor Jesus. Agradecemos por esses momentos e já agradecemos pela semana que vai ser abençoada para cada um de nós. Abençoe o irmão Nogueira, que estará durante essa semana ministrando a sua palavra. Que ele seja instrumento do Senhor e que cada pessoa que vem aqui neste lugar se sinta feliz porque teve um encontro com o Espírito Santo. Amém. Abençoa os irmãos, abençoa os nossos convidados, abençoa aqueles que estão aqui e aqueles que virão. Senhor, sabemos que é uma alegria imensa estudar a sua palavra. E sabemos também que não sabemos quantas oportunidades vamos ter. Por isso, Senhor, que neste momento, nessa noite, nesse lugar, agradecemos o Senhor porque temos a oportunidade de estarmos na sua presença. E se for da sua vontade, Senhor, que amanhã, depois a gente volte nesse lugar. Porque é bom ter a certeza que temos um encontro com o Senhor. Sabemos que o inimigo vai trabalhar de alguma forma. Mas em nome de Jesus, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, esses dias têm objetivo, têm propósito. Que é levar a palavra do Senhor e que através da palavra o Espírito Santo trabalhe e pessoas tenham um encontro com esse Jesus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Dirija o irmão na programação que se segue em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edivaldo. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero com vocês, juntamente com vocês, ler um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Enquanto todos estão achando, deixa eu dar um conselho para você. Você pode entrar hoje aqui na igreja, quem sabe durante toda essa semana, e sair do mesmo jeito que entrou, parecendo que nada aconteceu, que nada daquilo da tua expectativa que você veio aqui não aconteceu. Mas você também pode sair daqui hoje transbordando de alegria porque sentiu a presença de Deus, quem sabe até se sentiu tão próximo a Deus que isso marcou a sua vida e fez uma diferença. Mas como é possível entrar aqui e sair vazio, e como é possível entrar aqui e sair cheio do Espírito Santo? Eu quero dizer que nessa noite vai acontecer pessoas que vão sair daqui vazias e pessoas que vão sair daqui transbordando de alegria porque sentiu realmente a presença de Deus. Mas como isso é possível? Só há um jeito de você sair daqui com aquela sensação de que teve um encontro com Deus, se você experimentar a palavra nessa noite. Se você não experimentar, você vai sair daqui vazia do mesmo jeito que entrou, ou vazio. Amém? Então, mas se você experimentar a palavra de Deus, quem sabe essa noite vai ser uma noite que vai fazer uma diferença na sua vida. Amém? Podemos ler? Êxodo 25, verso 8. Diz assim, olha. E me farão um santuário para que eu possa habitá-lo no meio deles. Que texto, hein? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Um texto interessante, está no Velho Testamento, mas nessa noite nós queremos, de certa forma, entender um pouquinho mais. Não, quem sabe, do texto, mas do que Deus tem a falar conosco através desse texto. Amém? Eu vou pedir que o nosso amigo coloque uma foto aqui. Esse é o santuário. De certa forma, o texto estava falando disso aí. Moisés, então, está no monte com Deus, passou 40 dias e 40 noites sem comer nenhum pão. E num desses momentos em que
Deus estava falando com Moisés. Deus diz essas palavras: Moisés, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha, está se dirigindo a um povo que Deus o tirou do Egito, que foi escravo no Egito por mais de 400 anos, e que através de Moisés, Deus agora faz grandes milagres para tirar o seu povo do meio do Egito. Dali de Faraó, que naquele momento da história era o governador do mundo, um homem muito poderoso, segundo as coisas terrestres. Porque segundo as espirituais, nós sabemos em quem está o poder, não é verdade? Muito bem. Então, por que Deus dirige essas palavras se o povo já tinha sido libertado, já estava ali no monte, esperando Moisés descer, e Deus agora diz isso. Sabe por quê? Porque muitos milagres haviam sido feitos. Jesus havia aberto o mar vermelho, tirado a água da rocha, águas amargas se tornaram doces, uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, para que aquele sol escaldante do deserto não queimasse as pessoas, ou não afadigasse. Nunca mais Deus acompanhou uma nação com coluna de fogo e nuvem. E como entender essas palavras? Depois de tudo isso, Deus se dirige a Moisés agora dizendo: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E Deus está falando isso depois do povo ter feito um bezerro de ouro. Depois de ter feito um bezerro de ouro. O que tinha de diferente no santuário que se fazia a presença de Deus necessária? Olha bem, ele diz assim: para que eu habite, não é que eu ande no meio deles, não é que eu os acompanhe, é habitar. A palavra habitar quer dizer passar mais tempo, estar mais próximo, essa é a palavra. Muito bem, esse é o santuário. Aqui na parte interna nós chamamos de pátio, a própria Bíblia chama de pátio, e aqui é onde acontecia todos os sacrifícios. Mas tinha dois móveis interessantes aqui. Existia o altar de holocausto, é ali onde vocês estão vendo pegando fogo, é ali onde era queimadas as ofertas. Aquele altar de holocausto representava o sacrifício que um dia tiraria o pecado do mundo. E antes de entrar no santuário, existia uma bacia, uma pia com água. Era ali onde o sacerdote se purificava para entrar dentro do santuário. Muito bem. Agora eu vou pedir que ele coloque uma foto interna do santuário. Estão vendo? Aqui é o santuário. Existia essa primeira parte aqui, que era chamado lugar santo, e existia um outro compartimento que vocês estão vendo mais ao fundo, que se chamava o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Nessa primeira parte nós temos apenas 3 móveis. Existe ali do seu lado direito uma mesa. Nessa mesa se colocavam os pães da preposição. Pães sem fermento eram os pães que os sacerdotes alimentavam. Eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E futuramente representando o nosso alimento, que é a palavra de Deus. Ali era o alimento físico, mas simbolizava um alimento espiritual. Do lado esquerdo, nós temos um candelabro com 7 lâmpadas, ou 7 recipientes para receber luz. Essas 7 lâmpadas futuramente se representava as 7 igrejas, mas
representa também a luz do mundo. Quando Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, no santuário isso já tem uma simbolização. E mais ao fundo, antes de entrar no último átrio, nós temos ali o altar de incenso. Esse altar de incenso, ele representava a preparação para que o sacerdote agora entre na presença de Deus, isso apenas uma vez por ano. Não era todo dia. Todo dia se ministrava entre o pátio e essa primeira parte. Mas uma vez por ano, chamado Dia da Expiação, ou Dia do Julgamento, como muitos acharem melhor, entrava lá dentro. E o que tinha dentro do Santo dos Santos? Precisamos lembrar que a Bíblia está dizendo assim, me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. No Santo dos Santos, no último compartimento do santuário, existia apenas a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, existia apenas a lei de Deus. Quando Deus disse para Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, nós precisamos lembrar que algum desses objetos fazia a presença de Deus ser presente entre o povo. E o objeto que é representado e que faz com que a presença de Deus esteja no meio do povo era a lei de Deus que estava guardada dentro do último compartimento dentro da arca. Eu quero ler um verso para a gente ir entendendo esse simbolismo. Em 1 Coríntios 6, no verso 19, 6:19. Tá. Me perdoe, eu errei aqui. 1 Coríntios 6:19. Todos encontraram? Olha só. Eu gosto dessa palavra que Paulo começa escrevendo aqui. Ele diz, acaso não sabeis? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, será que são tão ignorantes? Eu gosto disso aqui. Isso aqui não é assim uma recriminação, mas é assim, é lembrando de algo que foi falado há tanto tempo, mas não se perceberam. Então ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendo da parte de Deus, e olha o fim desse verso, e que não sois de vós mesmo. Faz uma ligação desse verso aí, ó. Acaso não sabeis que isso aqui, o santuário, volta de novo àquela primeira foto. Acaso não sabeis que isso aí é o vosso corpo? Veja bem, por que eu comecei isso falando do passado e estou trazendo para o presente? É para a gente entender do que era que Deus estava falando. O desejo de Deus desde a criação foi habitar no meio do seu povo, ou habitar convosco. Então, o plano de redenção que foi colocado ali dentro, futuramente seria transferido para esse corpo. E Deus disse assim, acaso, será que vocês não sabem que é o corpo de vocês hoje, que é o santuário de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Muito bem, eu vou incomodar um pouquinho. A segunda foto. Aquele móvel lá, o segundo, a arca da aliança, depois que Moisés desceu com as segundas tábuas, porque a primeira ele quebrou, quando ele viu o bezerro de ouro, ele pegou as tábuas e jogou. Mas eu acho interessante de como Moisés falou ao jogar as tábuas. Ele disse assim, ó, se não quer viver por elas, que morram por elas. E ele jogou. Sem saber, Moisés está profetizando uma coisa.
Se você não quer viver pela lei de Deus, você vai morrer pela lei de Deus. Sabe por quê, irmão? A lei tem dois papéis principais e só. Ou ela absolve ou ela condena. A lei não tem nenhuma outra função. Seja qual lei que for, ela só tem dois papéis. Ou absolver ou condenar. Muito bem, eu quero voltar para o corpo. Então, não, desculpa, não era voltar a foto. Aquele móveis lá dentro, quando Moisés desceu com as segundas tábuas e deu ordem que colocasse dentro da arca, e o livro da lei colocasse ao lado da arca, aquele móvel representa o nosso coração. Não existe nenhum texto bíblico que diz que essa lei alguma vez foi tirada. Depois de colocada dentro da arca, nenhum. Eu já li a Bíblia várias vezes. Não tem nenhum texto que diz. Por quê? Porque se a lei de Deus estiver no seu coração, ninguém tira. Ninguém nesse mundo tira, nem Satanás, ninguém. E o que fazia a presença de Deus no meio do povo era aquele objeto ali, ó. Por que ele está lá no fundo? Porque essa primeira parte aqui, ela representa a nossa parte externa. Qual é a nossa parte externa? A alimentação. Se eu sou a luz do mundo, a aparência cristã. E esse outro objeto aqui, o altar de incenso, ele representa nossas orações que sobe até Deus com cheiros suaves. Sobe até o céu com cheiros suaves. Mas o segundo átrio representa o cristão, a parte interna do cristão. E aquele objeto representa a lei de Deus dentro, representa no nosso coração. E Paulo, quando diz isso, ele diz assim: acaso não sabeis, 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário de Deus? Que esse aqui, quando Cristo morreu na cruz, que ele deixou de existir, ele foi transferido agora para o seu corpo. Olha que coisa interessante. Muito bem. Eu quero ler um texto para isso ficar muito claro, mas muito claro nessa noite, tudo bem? 31. Que legal esse verso. São 3 versos que nós vamos ler. Jeremias 31 diz assim: todos encontraram? Alguém não encontrou? Todos? Podemos ler? Jeremias diz assim, olha: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele vai dizer que tipo de aliança ele vai firmar. Mas eu quero que vocês imaginem e acompanhem comigo. A primeira aliança foi feita aqui no Sinai, com o povo judeu. A aliança ali era dizendo o seguinte, e é tanto que o povo judeu respondeu assim com Moisés, disse assim, ó: fala tu, Moisés, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós temos medo de morrer. Mas eles disseram assim: fala, e tudo que ele disser nós faremos. A pergunta é: tudo que Deus pediu eles fizeram? Não. É por isso que Jesus está falando que vai fazer uma nova aliança. Entendeu? E a aliança é o seguinte, verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Olha, ficando claro, não conforme a aliança feita no Sinai. Mas que diferença é essa? Aquela aliança do Sinai não valeu? Valeu. Só que Deus, ele vai fazer uma nova aliança de maneira mais sábia. Porque o povo não cumpriu. Bom, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. 33, olha a aliança aqui, ó. Porque a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis,
também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é essa aliança agora? A lei de Deus agora viria para mente. Seria escrevido aqui, ó, no globo, no óbolo frontal aqui, ó. E no coração seria escrito, porque ali foi escrito em tábua de pedra, mas agora seria escrito na tábua do coração. E aí, o seu corpo, como Paulo está dizendo, passaria a ser o santuário de Deus. Claro, qualquer corpo pode ser o santuário de Deus. A pergunta é, se a lei de Deus não tiver, Deus não habita. Porque esse santuário ali poderia ele existir, todas as cerimônias acontecer, mas sem a lei de Deus, a presença de Deus não se faria necessária. Sabe por quê, irmãos? Porque a lei de Deus foi ofendida, foi quebrada, foi anulada, primeiro no céu, por Satanás, depois no Éden, por Adão e Eva. Entenderam agora? Porque a presença de Deus só pode se fazer necessário mediante a sua lei, porque o que está em jogo, claro, na terra o pecado, mas no universo é se a lei de Deus é realmente uma lei de amor. Então o que os textos estão querendo dizer para nós? Que você é esse santuário, e que no lugar que você entrar, se você é alguém que cumpre os mandamentos de Deus, claro, de uma forma imperfeita, porque perfeita só vai se guardar na eternidade, Deus habita em você. E aí qualquer lá que você entrar, qualquer lugar que você esteja, meu amigo, a presença de Deus ali está, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. E eu vou lhe mostrar um outro texto para a gente entender isso na maneira prática. Nós estamos entendendo aqui de uma maneira simbólica, mas olha na prática. Isaías, capítulo 30. Isaías 30, capítulo 21. 30, 21. Todos encontraram? 30, 21. Gostei assim da expressão. 21. 30, 21. Podemos ler? Diz assim, ó. Porque... Não, 30, 21, né? Eu estou lendo outro. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti, uma palavra, dizendo, olha, este é o caminho, andai por ele. Na verdade, Isaías está profetizando quando Cristo diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Ele ainda está dizendo, e até no Jardim IP. O Jardim IP está nesse texto. Por quê? Porque ele falou os confins da terra. Onde está o Jardim do IP? Também. E aí Isaías está dizendo assim, ó. Quando te desviares, meu amigo, no caminho cristão, uma hora ou outra nós vamos virar ou para um lado ou para o outro. Mas graças a Deus que tem uma voz, ó, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Qual é o caminho que Isaías está falando? Isaías está falando isso aqui, ó. Ó o caminho. Não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Esse é o caminho. Simples assim. Mas sabe, irmãos, o que nós precisamos entender é quem somos. E quem somos, se tem muita gente enganado nesse mundo, se tem muita gente, quem sabe, nas ruas jogado, bebendo, fumando e fazendo outras coisas que a gente, se for fazer uma relação, serão muitas, um pouco de culpa nós temos.
Porque nós somos esse santuário. E se a presença de Deus, como disse Paulo, habita em nós, é a solução para esse mundo de pecado. Não estou dizendo que você precisa saber pregar, que você precisa ser bom em dar estudo, não. Eu estou dizendo da presença de Deus em você e da presença de você em esse mundo de pecado. É a diferença. Nós somos esse santuário. E as pessoas lá fora precisam entender e passar também a ser esse santuário. Essas luzes ali precisam acender. Nós trabalhamos ali junto no Jardim Marília. Nós fizemos ali um evangelismo. E o pastor Carlos Alberto me contando a sua história. Eu acho que alguém aqui até conhece essa história, né? Mas vamos relembrá-la novamente. Quem foi o pastor Carlos Alberto? O pastor Carlos Alberto foi aquele que estava na conquista do campeonato mundial pelo São Paulo, acho que 1995, se eu não me engano. E ele estava naquele título, o último que o São Paulo conquistou. Eu não me lembro se a data era essa. E o pastor Carlos Alberto disse que, estando no São Paulo, ele fez estudo bíblico com os adventistas, ele estudou a Bíblia. Mas por causa da sua profissão, jogador de futebol e ganhava muito bem, o pastor Carlos Alberto, então, não conseguiu tomar sua decisão por causa do sábado. E depois ele começou a rodar alguns clubes. Acho que ele jogou no Santos, jogou no Fluminense. Ele me contou a história, mas faz tanto tempo que me esqueço alguns clubes. Eu sei que, por último, ele estava no Paraná Clube. E cada clube que o pastor Carlos Alberto ia, ele dava estudo bíblico para os jogadores. Ele montava o seu grupo de estudo e ia envolvendo ali alguns jogadores do clube. Ele fez isso no Santos, fez no Fluminense, acho que ele fez no Paraná, no Atlético do Paraná. Mas quando ele chega no Paraná Clube, ele criou o clube de estudo ali, e estudando, chegou o dia de estudar sobre o mandamento esquecido, né? E ele está estudando sobre o sábado, todo mundo interessado, muita gente. E terminou o estudo, alguém perguntou para ele: mas tudo bem, pastor, o senhor está me ensinando sobre o sábado, mas o senhor está vivendo isso? Foi aí que o pastor Carlos Alberto teve um relâmpago. E ele: não estou, ainda não pude tomar uma decisão, mas naquele dia ele volta para casa muito arrasado. Mas arrasado mesmo. E ele começou a refletir o seguinte: como que eu posso dar estudos bíblicos se eu não vivo isso aí que eu estou ensinando? E naquele dia, era uma quarta-feira, e o pastor Carlos Alberto, desesperado, entra no banheiro, começa a chorar. Ele tinha a sensação de que Deus o havia abandonado. Que ele já teve N oportunidades de aceitar, mas veio sempre rejeitando. E a sensação dele agora, no momento, era que Deus o havia rejeitado. E naquela noite, então, ele se dirige até a Igreja Adventista de Curitiba, a central de Curitiba. E na Igreja Central de Curitiba, ele entra, então, até a nave da igreja, senta nos últimos bancos e começa a chorar. Ele diz que ninguém percebeu, disfarçava, mas, de repente, o grupo de louvor canta um hino. E ele diz que lembra apenas das palavras: eu não me esqueci de ti, virei outra vez.
Pastor Carlos Alberto, ele disse que não me lembra do sermão daquela noite, não lembra de nada. A única coisa que ele lembrou foi da letra desse hino. E quando ele ouviu a letra desse hino, ele teve a sensação de que Deus não havia abandonado. Então ele chega em casa e toma uma decisão com a sua esposa. Chama a esposa e diz o seguinte: olha, terminou o contrato com o Paraná Clube, eu vou me aposentar, vou me batizar na igreja adventista e acabou. A mulher concordou, que ela também já frequentava a igreja. Concordou. Ele disse que era mais ou menos o mês de setembro e o contrato vencia em dezembro. Muito feliz, porque tinha tomado a decisão, só que quando chegou novembro, ele recebeu uma proposta da China, do país do Oriente, uma proposta milionária. Tudo que ele havia acumulado nos longos dos anos, aquela proposta dobrava em um mês. E o pastor Carlos Alberto estava conversando comigo dentro do carro e ele disse assim: Nogueira, foi tentador. Porque na minha mente veio o seguinte, ele dizendo, na minha mente veio o seguinte: cumpra esse contrato por um ano, fica rico e depois se batiza. É assim, parece que as propostas do inimigo na nossa vida, parece que faz sentido. É como alguém dizer assim: não, eu vou me aposentar primeiro, depois eu me batizo. Não, deixa ver se o patrão me manda embora, depois eu me batizo. Não, se Deus me arrumar um emprego que eu não trabalho sábado, eu me batizo. Sabe, o homem está sempre querendo fazer concessão com Deus. E Deus está dizendo apenas o quê? Me faz um santuário que eu habito no meio deles. Deus está dizendo assim: meu amigo, se eu estiver com você, você não vai sentir falta de nada. Até no dia que você estiver passando fome, você vai estar feliz, porque está com a presença de Deus. E o pastor Carlos Alberto, então, diz assim: Nogueira, foi muito tentador, porque a proposta era muito boa. Então, o pastor Carlos Alberto diz assim: ó, eu vou fazer o seguinte, se eu chegar em casa e a minha mulher concordar, eu aceito o contrato. Se ela não concordar, é porque foi de Deus, eu não aceito. Terminou o treino, pediu para os representantes do clube aguardar. Chega em casa, chama a sua esposa, senta e fala para ela. Ela ouve toda a história calada, termina a história, ela diz assim: terminou? Terminei. Eu só tenho que te dizer uma coisa. Você não tinha decidido que ia abandonar o futebol? Aí o pastor Carlos Alberto entendeu, é de Deus. E ele rejeita aquela proposta, se batiza, estuda para pastor, passa, tem um chamado da Leste. Vem, começa o seu ministério no Arthur Alvim. Um dia ele vai saindo da Vila Matilde, se dirige para a igreja. Quando ele faz o retorno para pegar a radial, para ir até Arthur Alvim, ele desmaia. E aí o mundo apagou. Quando ele acorda, ele está num hospital, rodeado de médico, e quando ele está consciente, o médico diz para ele: ó, você tem um nódulo no cérebro e precisa ser operado urgentemente. Pastor Carlos Alberto, parece que o chão caiu, ele tenta voltar a si, ter um momento de lucidez. Quando o médico continua dizendo assim: e se você voltar a andar, vai ser um milagre, porque a parte do cérebro que nós vamos operar é justamente aquele que mantém os seus neurônios, que controla os movimentos, braço, perna e várias outras.
E aí ele diz, mas falar nunca mais você fala. Mesmo que você ande, falar nunca mais. O pastor Carlos Alberto, então, agora começa a rever toda a sua trajetória como jogador de futebol, dizendo que começou lá de garoto. Tudo que sofreu, tudo que passou, as vitórias, as derrotas. Quando chega no final de toda a sua conclusão, ele diz uma coisa, ele faz uma oração e diz assim para Deus, Senhor, como ser um pastor mudo? Como que eu vou pregar sendo mudo? Só isso. 3 dias ele é levado para a sala de cirurgia, é operado, depois que passa o efeito da anestesia, o médico, o cirurgião, o neurocirurgião vem até ele já está no seu estado normal, e chama pelo nome dele, Carlos Alberto, testando, né? E ele ouve aquilo muito longe, né? Aquela voz longe, tem um segundo chamado, Carlos Alberto, ele ouve mais perto, e vem um terceiro chamado, porque o médico havia garantido que ele não falaria mais. Já havia testado os movimentos das pernas e dos braços, ele estava movimentando, e na terceira vez ele com a voz bem embasada diz assim, o que é? Pois não. O médico leva um susto, porque na sua vida como neurocirurgião, depois de fazer cirurgia naquelas condições, as pessoas nunca mais falaram. Pastor Carlos Alberto, então, agora começa a fazer fisioterapia, com o tempo volta a falar normal, e assume novamente a igreja do Arthur Alvim, e depois de instalado e renotado, ele tem uma pergunta a fazer àquele neurocirurgião. Aquilo ficou na mente dele, eu preciso fazer essa pergunta. Então ele se dirige agora até aquele neurocirurgião e pergunta para ele a seguinte coisa, escuta, se eu continuasse jogando futebol, o que aconteceria? O neurocirurgião dá uma pausa e depois diz assim para ele, olha, se uma cabeçada mais ou menos desse lado, ou quem sabe um choque com outro jogador na sua cabeça, acabou, filho. Ele ia estourar dentro do seu cérebro e não tinha jeito. Aí o pastor Carlos Alberto entendeu porque Deus o estava chamando desde o São Paulo. E ele insistindo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus conhecia o futuro dele. Sabe por que Deus te chama? Quem sabe por que Deus está te chamando há algum tempo? Porque Deus sabe o futuro e nós não sabemos. Deus sabe de todas as coisas. Sabe por que Deus está te chamando para ser um santuário de Deus? Porque esse mundo está cada vez pior. E Paulo deixa claro, ao escrever, em 1 Coríntios 10, ele diz assim, acaso não sabeis que vós sois o santuário de Deus na terra? Claro, terra eu acrescentei. Mas Paulo está dizendo o seguinte para você, meu amigo, acorda. Deus poderia encher essa terra de anjos celestiais, mas Ele quer encher de anjos terrestres. Ele quer usar você. Ele não está importando se você tem talento ou não, a presença dele é o suficiente. Por isso que a presença daquela arca, lá no Velho Testamento, e um fogo que surgia dali chamado Shekinah, era a presença de Deus, por causa da lei dele que está sendo hoje quebrada nesse mundo. As pessoas estão pisando a lei de Deus. Como Deus pode habitar num corpo que pisa a sua lei? Vamos ter uma mensagem musical agora no final,
Pode ir se preparando para a gente cantar. Pastor Carlos Alberto, quando ouviu aquele resposta do cirurgião, ele caiu de joelhos. Porque ele dizia: Senhor, o Senhor está querendo me poupar e eu estou insistindo por causa de salários. Sabe por que Deus está te chamando hoje? Quem sabe você que está fora da igreja ou você que ainda não aceitou, Deus está te chamando primeiro porque quer te usar e depois porque Ele sabe o futuro, Ele quer evitar coisas piores, Ele quer que você não sofra. Acorda. E ao sairmos daqui, saímos cheios de esperança, sabendo que Deus quer usar um corpo imperfeito como o nosso. Eu vou além, Ele quer habitar. Ele quer habitar em você. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Deus não nos criou para abandonar nessa terra fétida que está aí, não. Não, Ele criou para conversar conosco, para ter amizade, para habitar, para nós andarmos juntos. É por isso que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. E a gente não entende. A gente lê isso e não entende. É fácil. Aí eu pergunto: há quantos anos Deus está andando com você? 10 anos? 15 anos? O tempo que você aceitou, Ele aceitou a sua lei, Ele está andando com você. E você não sabe. Enoque andou com Deus e um dia Deus o levou para si. Um dia Deus vai te levar também. Fique tranquilo. Pode cantar mesmo. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas Ele nos salvou. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou, por amor nos salvou.
aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por você. Sangue jorrou, foi por você que ele preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém. Amém. Eu quero fazer essa oração final aqui na frente, para aquelas pessoas que ainda não são aqui da igreja, que ainda não são batizadas, ou que um dia foi da igreja, mas por algum motivo está afastada. Para que elas não se sintam constrangidas, você que conhece, está do lado, acompanhe até aqui para a gente fazer essa oração final. E nós iremos orar por você, para que você tenha uma semana, para que você tenha força, para que você possa Você conhece alguém que está aí, que não é da igreja? Convide essa pessoa a vir até aqui, para a gente fazer essa oração. Venha juntos. Bom, a você também, eu quero convidar aqui na frente, a você que tem planos de trazer alguém essa semana aqui, mas não foi possível. Se você tem planos tem em mente alguém que você quer trazer nessa semana, vem aqui na frente também que eu quero orar por você. Você tem em mente, quer trazer alguém essa semana, e eu quero orar também por essa pessoa. Amém? Enquanto isso, nós vamos cantar o hino aqui na frente, para nos despedirmos. É o hino Fortes e Corajosos, para a gente ir aprendendo esse hino que vai ser cantado durante a semana, né? Vamos pedir para que a igreja fique de pé? Não teremos temor ao enfrentar o mar, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos,
estivermos sempre ao seu lado. Cante com a certeza que Cristo é mais corajoso do que nosso inimigo. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se Deus estivermos? Com quem? Com o Senhor. Aí nós somos fortes. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Olha que benção. Fortes, Não tem ninguém fraco aqui, né? corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor que está ao nosso lado. Bem forte agora, você é corajoso. Fortes, corajosos, nós seremos, se Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante, bem seguros, sempre ao seu lado. O segredo de nos manter forte é permanecer ao lado de Cristo. Amém? Amém. Amanhã nós estaremos dando continuidade nessa semana de oração, a partir das 20 horas. Mas eu queria que, se você tiver que faltar, não falte amanhã. Porque eu quero contar um testemunho de uma senhora da congregação, que ela teve um sonho e que o diabo chegou para ela e prometeu que faria ela mais rica do que Hermídio de Moraes. Eu estava na igreja do Santa Rita, ali em Itapevi. Era uma tarde, era um sábado à tarde, não tinha endereço. Eu estava ali me perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Poderia nessa tarde estar com minha família, com os meus filhos, e estou aqui sentado em uma pedra, tinha uma pedra em frente da igreja, sem fazer nada. Uma irmã sai de uma comissão, essa comissão estava decidindo quais os nomes iria dar para mim, e ela passa por mim, me vê sentado naquela pedra e diz assim: quer dar um estudo bíblico para mim? E eu disse assim: vou. Além de gostar de dar estudo, eu ainda estava sem fazer nada. E nós saímos para dar esse estudo. Ao chegar, o resto eu conto amanhã, tá bom? Eu quero que você não perca. Muito bem. Quem é que está nos visitando aqui? Que não é ela? Ele aqui? Você também? E a minha querida amiga Fernanda. Um prazer ter você aqui. Sua filha não veio? Ó, traz ela que eu tenho o roupão dela guardado aí, viu? Muito bem. O senhor falou uma palavra aí, a verdadeira. Deus, Ele sabe tudo de nós, nosso Pai. Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Ele sabe tudo de nós. Pois é, e quando Ele nos convida para aceitá-lo, Ele quer evitar o pior, né? Temos mais gente aqui que está nos visitando, estaremos também orando por vocês, amém? Vamos orar então? Eu quero entregar vocês nas mãos de Deus e quero também fazer uma
uma oração para aquelas pessoas que estão pensando em trazer alguém essa semana, que está em mente, e que Deus possa já estar trabalhando essa pessoa que você vai trazer. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado primeiramente, Senhor, por essa chuva que está caindo. Sabemos que essa chuva, apesar de às vezes atrapalhar muito a vida de algumas pessoas, mas sabemos que sem ela esse mundo já não teria existência, porque ela renova o ar e renova também a temperatura. Mas aqui em minha frente, ao lado e atrás de mim, tem pessoas, Senhor, que ainda não entregaram a vida a Ti, ou se entregaram para alguns percalços da vida, ela se afastou. Mas estão aqui e entregando o coração a Ti, e que o Espírito Santo de Deus possa dar força para que elas voltem a essa casa e voltem a reassumir o lugar que são de fato delas, Senhor. Há algumas também que não vieram aqui na frente, mas que eu quero que o Senhor os abençoe, os leve para casa em segurança, os dê força para tomar decisões de ser um santuário de Deus nessa terra, onde muitos ao nosso lado estão perecendo, tanto à direita como à esquerda, como à frente e atrás, Senhor. Nos faz ser jus aquilo que o Senhor nos escolheu desde o ventre da mãe, Senhor. E nessa noite, levamos a cada um em segurança para os nossos lares, Senhor. Temos uma semana que para nós é desconhecida, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas irão, quem sabe, enfrentar algumas dificuldades no trabalho. Mas se o Senhor estiver com elas, todas essas dificuldades serão sanadas. No mais que nós queremos, Senhor, é que nos mantém ávidos e com muita disposição para assistir essa semana de oração e aprender mais da Tua palavra e sentir também a Tua presença. Obrigado por hoje, obrigado por esses queridos amigos que estão aqui na frente, por aqueles que estão aqui na igreja, que o Senhor os derrame bênçãos sem medida sobre eles, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.